Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, você já me conhece, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, o meu colega e amigo reverendo Hernandes Dias Lopes. E o tema de hoje é onde a fé e a política se encontram. É um negócio internacional. Pastor Hernandes, faça a sua saudação aí. Muito bem, Arival, é um privilégio estar aqui com você. Parabéns pelo seu podcast, parabéns pela IPP-TV. Estou tendo hoje o privilégio de estar aqui pela primeira vez nos estúdios de IPP-TV e eu quero cumprimentar a todos vocês que participam desse podcast. Eu espero que a conversa hoje seja muito proveitosa. Obrigado, pastor, obrigado. A sua agenda é complicada, uma honra tê-lo aqui. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Riveste Revestimentos Ecológicos. Eles oferecem pastilhas e placas de revestimento que podem ser aplicadas diretamente em cima de azulejos, paredes e geram um resultado maravilhoso. Reforme a sua casa e faça uma reforma de qualidade, ecologicamente equilibrado, usando o material Riveste Revestimentos Ecológicos. Assista o vídeo a seguir e visite o site www.riveste.com.br. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Nosso outro patrocinador é Trivia Studio. É uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comuniquem de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. Se você está precisando dar uma guinada nessa área das mídias, você procura o pessoal da Trivia Studio. É top de linha, tá? Eles estão usando agora também a inteligência artificial para produzir o conteúdo, então é gente boa. E terceiro patrocinador aqui é a nossa querida editora Ezion, que é uma editora que destina o lucro de seus livros para a obra missionária, para ajudar a comprar a Bíblia para as congregações, para ajudar nos projetos missionários e também investir em literatura de qualidade. Então, entre aí no site da Editora Ezion, www.editoraezion.com.br. Então, pastor Hernandes, Vamos meu lá. querido, tudo bem? Tudo Você está bem, né? Firme aí? Melhor agora com você aqui, hein? Para começarmos, a primeira aí, a política faz parte da própria criação de Deus, da forma como ele organizou a vida em sociedade, ou ela surge apenas como uma consequência da queda do homem? Bom, Arival, política é a arte de bem governar. Certo. E como Deus é o governador supremo do universo, ele criou o universo com leis e com princípios, então eu entendo que a política é algo que nasce em Deus, Certo. e não no homem. Certo. Ele não é fruto da queda. O que é fruto da queda é a corrupção da política e não a política em si. O mandato cultural foi dado antes, né? Antes da queda. Antes da queda. Então, Deus deu uma crescer, ordem ao homem multiplicar de lavrar a terra e dominá-la. Então, a administração, o controle, a gestão... Você diria que o homem foi colocado ali como co-governador? Sim, cogestor. Co-gestor da terra, né? Exatamente. Pensando nisso, muita gente repete a frase: religião e política não se discutem.
Então, a gente vive hoje no Brasil uma polaridade partidária, né? E a gente sabe que por trás de tudo isso existe somente os interesses, né, pessoais ou de grupos. À luz da Escritura, na sua visão, que você, antes de ser chamado para o ministério, você pensava em ser político. Exato. À luz das Escrituras, é realmente possível para o cristão separar a sua fé da sua opinião, das suas convicções políticas? Não, primeiramente, a conhecida frase que religião, política e futebol não se discutem, eu vou apresentar o futebol também aí nessa lista, não é verdadeira. Não é verdadeira. O ser cristão não é botar uma venda nos olhos. Ser cristão é ser uma pessoa esclarecida. E esclarecida pela verdade. Certo. Então, é necessário discutir, entender, fazer uma leitura correta do seu tempo, da sua época. É importante compreender um cristão, por exemplo, quando você fala em partidos políticos. Eu preciso saber qual é a cartilha desse partido. Eu preciso saber o que ele defende, o que ele pleiteia, quais são os seus ideais, qual é a sua ideologia, qual é a sua filosofia. Por quê? Porque não é coerente, penso, Arival, você dar o seu voto ou apoiar, seja que partido for ou que candidato for, que defende no seu plano de governo ou na sua cartilha de política pública ou ideológica alguma coisa que vá na contramão do que o cristianismo defende. Certo. Então, se não se discute, se fecha os olhos, se acha que não é possível você discutir isso, é manter a pessoa, então, numa zona neutra, cinzenta de ignorância. E a ignorância é a mãe da destruição. O pastor Billy Graham, você sabe, teve um ministério profícuo no século passado, ainda um pouquinho no início desse século. Uhum. Ele defendia que o comunismo é uma religião diabólica, uma religião não, uma ideologia diabólica. Como é que você vê? É possível fazer um cristão verdadeiro ser comunista, defender os princípios do comunismo? Veja bem, eu acho que uma das bandeiras principais do comunismo é o ateísmo. Certo. Né? É por isso que Karl Marx entendia que o cristianismo era o grande problema para o comunismo e chamou a religião de ópio do povo. Por quê? Porque o cristianismo acredita em valores e em princípios absolutos. Certo. No momento em que você, conforme dizia Dostoiévski, você tira Deus do cenário, tira Deus do campo, qualquer coisa é possível. Então vale qualquer coisa. Segundo lugar, é que além do comunismo defender o ateísmo, porque ele não pode sobreviver onde se crê num Deus vivo, verdadeiro, absoluto, criador, mantenedor, sustentador da vida e senhor do universo. Onde o comunismo prevaleceu, houve o quê? Primeiro, o nivelamento da miséria para o povo. Segundo, a perseguição e a intolerância a quem pensa diferente. Mormente, a perseguição à religião. O comunismo, ele produziu mais mártires dos cristãos no século passado do que nos restantes séculos da história. Então, só esses dois elementos seriam mais do que suficientes para qualquer cristão esclarecido não paquerar, não flertar com essa ideologia. E eu penso que são duas coisas incompatíveis como água e óleo. Certo. Eu creio que hoje no Brasil, né, depois das experiências que nós podemos analisar na história, está muito fácil a gente identificar. Eu acho que hoje, no Brasil, a pessoa, ela vota sem consciência se ela quiser. Mas que as coisas estão claras, porque com a questão das mídias sociais, aquela imprensa dominada, comprada, ela perdeu o seu poder. Porque, ao mesmo tempo... Sua hegemonia, pelo menos, né? O que você acha, por exemplo, dessa questão da importância das redes sociais? Eu sei que você
é um cara que usa isso positivamente para pregar o evangelho. Houve uma mudança na política por conta das redes sociais? Eu acho que não só na política, em todas as áreas e todos os setores da vida humana, houve um impacto das mídias sociais, porque não tem monopólio da informação, né? Não tem hegemonia, como outrora tinha, onde um canal de TV, por exemplo, dizia uma coisa no seu jornal principal e aquilo virava a realidade do dia seguinte. Então, hoje pulverizou isso, hoje democratizou a informação, hoje todo mundo tem acesso, né, às informações. É bem verdade que nós temos que filtrar. Tem muita coisa hoje que fake, né? É fake, então nós temos que ter a capacidade de olhar e analisar e filtrar e passar por um crivo. Porém, eu entendo que as pessoas que quiserem ser esclarecidas e não cair no conto do vigário, não cair em propaganda enganosa, não entrar em plataformas apenas populistas, elas podem votar com consciência. Levando esse conceito bíblico de política para a vida da igreja, até que ponto o púlpito pode ou deve ajudar a formar a consciência política das suas ovelhas, sem correr o risco de se transformar num palanque ou de tomar o lugar da palavra de Deus? Esse é um ponto, Arival, para mim muito sensível. Sensível, né? Muito sensível. Primeiro porque eu compreendo, como você tem certeza que também entende, a igreja não é um curral eleitoral. Certo. O púlpito não é um palanque, né? Então, nós não podemos, penso eu, entrar no que tange a política partidária. Certo. Né? A igreja não trabalha campanha política para o fulano, para o beltrano ou para o cicrano. Nós, presbiterianos pelo menos, não temos um candidato oficial. Nosso candidato é esse, vai todo mundo votar no fulano. Não, se a gente indicar, eles votam contra. Vota né? contra. E é bom que vote mesmo, porque eu acho que nós temos que ter um povo esclarecido. Certo. Um povo que não viva no cabresto. Certo. Né? Então, um cidadão esclarecido, ele não tem seu voto encabrestado. Né? Certo. Agora, como é que nós podemos fazer? Nós trabalhamos princípios. Certo. Princípios são atemporais. Não é só em época de campanha política, não. Nós trabalhamos esses princípios no dia a dia da igreja, na exposição das Escrituras. Por exemplo, quando você vai expor Romanos 13, lá estabelece que toda autoridade constituída procede de Deus. Ou seja, Deus é o Deus da ordem e não do caos. Sim. Segundo, Deus estabelece lá o propósito dessa autoridade constituída. Certo. Ou seja, promover o bem e coibir o mal. Certo. Então, quando uma autoridade constituída, seja o presidente da República, seja um governador de estado, seja um prefeito de qualquer cidade, seja um deputado federal, estadual, um senador ou um vereador, inverte esse desiderato divino, esse propósito divino, que é fazer o bem e coibir o mal, cabe à sociedade, à igreja inclusive, se manifestar como voz profética, dizendo, olha, não é esse o propósito para o qual você foi eleito. Então, se a igreja ela é comprometida com um segmento, um sistema político partidário, ela perde a sua autoridade para ter independência, para denunciar o erro e para elogiar o que está certo. Não importa a bandeira do candidato. Pastor Fernandes, eu sei que você é uma pessoa que procura se formar, etc. Como você vê hoje, né, a situação política no Brasil, de governança? Que é uma preocupação. Acho que eu nunca vivi tempos assim tão angustiantes, né? A gente está vendo uma inversão de valores, né? Uma prevalência das injustiças, etc. Então, como é que você vê isso? Olha, Ival, eu tenho, como você, sofrido muito, né? Eu acho que é quase impossível você ser uma pessoa informada no Brasil, atualmente, e não sofrer, e sofrer muito. Primeiro porque você vê que, desde Montesquieu, quando a questão dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, deveriam trabalhar harmonicamente, mas de forma independente, sem interferência um no outro. Parece-me que isso não ocorre aqui no nosso país hoje. Segundo,
é quando você vê um nível estratosférico de corrupção com seus tentáculos enfiados em todos os 3 poderes. Terceiro, é quando você percebe que esta corrupção ela é alarmante e parece-me que não se tem tanto interesse em apurar os fatos. Às vezes o interesse é mais de sufocar para que não venha à tona. E isso vai gerando um descrédito nas instituições, vai gerando uma insegurança jurídica, vai gerando uma espécie de desconfiança na classe política, generalizada, até os bons começam a pagar pelos maus. Isso vai gerando também uma espécie de falta de esperança no povo, no cidadão, e tem muita gente saindo para outros países. É o caso do Paraguai, né? Eu vi uma entrevista essa semana, eu fiquei alarmado. A quantidade de empresas que estão migrando para o Paraguai por conta da segurança jurídica, por conta da baixa taxa de impostos, porque o atual governo aí, ele só aumenta impostos, ele não contém gastos, né? Nós estamos vivendo, e agora pagamos mais de 1 trilhão de juros. Existe uma coisa, o sistema financeiro existe uma coisa que é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. É conta de padaria que a Dona Maria faz. Vamos dizer, ninguém em sã consciência pode ser um bom gestor se ele gasta mais do que arrecada ou se gasta tudo o que arrecada. De forma não criteriosa, onde se cria mecanismos de despesa, por exemplo, fazendo uma análise crítica do nosso país. A gente não faz isso querendo jogar pedra, é uma análise crítica. Fria, né? Fria. Sem Vamos dizer, você tem mais ministérios do que precisaria. Cada ministério tem suas ramificações. Então, se você gera uma coisa para arranjar cabide de emprego para mais gente, e um Estado lento, obeso, ineficiente, lerdo e caro demais, o que acontece? O Estado só tem uma fonte de renda. Quem paga essa fonte de renda? É o povo, é o trabalhador, são Aliás, os o impostos. Estado não tem dinheiro, Não tem dinheiro. O dinheiro é do cidadão. Dinheiro do cidadão. Então, no momento em que eu sufoco o cidadão, pesando a mão sobre ele com tributos e impostos, nesse momento, o que acontece? Eu não vou conseguir produzir. Se você pega uma empresa e sobrecarrega essa empresa de impostos, você está matando a galinha de ouro. Certo. Você está sufocando o crescimento. Então não vai ter condições de ter emprego, não tem condições de ter lucro, e a empresa vai entrando numa situação de desespero, daqui a pouco está abrindo concordata, daqui a pouco está falido. Então, o governo precisa pensar em diminuir despesa, né? Não criar ramificações para ter despesa e ter uma gestão mais eficiente. Desta maneira, você promove o crescimento, você promove o progresso, você promove a economia e o Estado todo vai ser beneficiado. Então, eu acho que isso aí, até a Dona Maria, que tem que ir lá no supermercado fazer a comprinha dela com salário mínimo, já entendeu isso. Certo. Isso funciona para a pessoa que ganha salário mínimo, funciona para qualquer grande representante político da nossa República. Pastor Hernandes, eu creio que um dos maiores desencantos que nós temos hoje é com o Poder Judiciário, né? Do ponto de vista do envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, e é como se o sistema jurídico estivesse todo impregnado, né, de interesses que não são os interesses da justiça. Eu li uma reportagem do irmão do ministro Lewandowski, né, foi ministro da Justiça, tudo, ele falando que no Brasil hoje não existe mais lei nem justiça. Como é que você vê isso, né, dentro do... Porque os políticos, eles estão criando narrativas para enganar o povo, para iludir o povo, né? Parece-me que de uma forma extremamente intencional e maldosa, né? E a corrupção, né, tomou conta do judiciário, né? Como é que você vê isso? Como é que você analisa isso? Qual é a sua opinião? Eu estou falando aqui como cidadão, nem como pastor, né? Porque você é um pagador de imposto, né?
Como é que você vê isso? Bom, primeiramente, Arival, eu entendo que existe corrupção no coração do homem. Em todo tempo, em qualquer época, sempre houve a corrupção. Ela não está no sistema, ela está no coração. E daí vaza para o sistema. É por isso que eu acho que não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. O homem não é produto meio, o meio é produto homem. Agora, existem políticos honestos, existem juízes nas mais diversas áreas do judiciário brasileiro, íntegros, talvez até a maioria. Porém, alguns nomes que surgem no cenário com, parece-me, sintomas, quase que evidências de malversação dos recursos ou negócios de vantagens muito abusivas, isso descredibiliza o judiciário. E dos três poderes, talvez o que mais precisaria ter esse cuidado é o Poder Judiciário, porque em havendo um erro de rota, é ele que é o responsável para botar a coisa dentro das normativas da nossa Constituição. Então, se um elemento que ocupa uma alta posição, ele não está sendo um bom exemplo, a quem apelar? A quem recorrer? Onde está a esperança da população oprimida ou injustiçada para buscar o cumprimento da lei, da Constituição? Aí fica com o povo desassistido de esperança. É o exemplo que nós estamos tendo agora do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, a gente ora na igreja pelos poderes constituídos, mas houve uma inclinação saindo daquilo que seria os autos do processo, saindo da competência constitucional, porque se o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, se eles começam a infringir a Constituição, a criar normas casuísticas para justificar comportamento, então cria uma instabilidade, jurídica muito grande. É o que eu tenho ouvido e assistido através de empresários e até governantes, falando que se esse poder se corrompe, se esse poder realmente ele sai daquilo que é o seu papel de guardar a Constituição, que a gente vive num governo constitucional, então a vaca vai para o brejo, você perde a referência. Agora, olhando para o cenário atual, pastor, parece que o debate político ganhou um espaço enorme dentro da igreja. Parece que se debate mais política na igreja do que teologia. E é um debate, bem que gera mais cisão, que gera mais... não é só o debate em si, mas a contenda. Eu entendo, Arival, posso estar equivocado nisso, mas eu acho que todo político que pleiteia, sobretudo um cargo no poder executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja um presidente da república, esse é o meu entendimento. No momento em que ele ganhou a eleição, ele precisa descer do palanque. Nós precisamos de estadistas. Por quê? Porque você não governa só para quem votou em você. Certo. Você governa para a nação. Então, no momento em que alguém foi eleito, seja prefeito, governador ou presidente, ele agora governa para toda a nação. Então, é preciso desestressar. É preciso tirar essa tensão de uns contra os outros. E as falas de ambos os lados, se é que a gente podia ter, só tem dois lados, são pesadas. Usando termos, às vezes, agressivos, humilhantes, desrespeitosos. Isso vai gerando na população o mesmo ambiente de hostilidade, de levantar muros, de gerar intrigas. Então, nós não construímos uma nação assim. Eu acho que nós tínhamos que amadurecer a nossa democracia. Amadurecer, no sentido de que todos precisam buscar o bem da nação. É muito triste, às vezes, quando você percebe que há governantes que parecem não buscar o bem da nação, ou trabalham
de tal maneira que a população cada dia mais sente a canga pesada no seu pescoço, esfolando o seu pescoço. Mas nós deveríamos buscar uma democracia mais madura, até porque nós somos muito novos ainda em democracia, né? Você pega o Brasil, o Império, né? Depois vem o Brasil Colônia, depois vem o Brasil Império, depois vem o Brasil República. E agora, depois da redemocratização, diríamos, de 88 para cá, nós já tivemos 2 presidentes impeachmentados, já tivemos agora 2 presidentes presos. Então, é uma situação de uma democracia ainda trôpega. Precisa amadurecer, precisa crescer. Alô, você que está assistindo aí, não sei se você está gostando do debate, depois quiser compartilhar, né? Nós estamos aqui batendo esse papo aqui de uma forma bem sóbria, né? E bem isenta dessa questão política no Brasil, né? Por favor, se você puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar os episódios, faça isso. E também as pregações, né? Nós temos o canal de pregação do Pastor Hernandes, o canal dele no Instagram, tem o da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV e também o meu particular, Ivaldo Dias Casimiro. Pastor Hernandes, diante do cenário tão polarizado que nós estamos vivendo hoje, como a igreja pode preservar essa questão da sua liberdade profética sem amarrar a projetos ou partidos? Por exemplo, o senhor sabe que alguém já disse aí que a igreja é a consciência do Estado. Né? E a política é a arte de administrar interesses. E o que eu vejo é que os interesses do povo estão de lado. Aliás, os partidos políticos e também os deputados eleitos no Legislativo, todos eles hoje são lobistas de algum setor produtivo, né? Tem do agronegócio, tem do transporte, tem disso, tem aquilo. E, além disso, tem os interesses pessoais. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode denunciar o pecado sem... Veja bem, eu creio que até é legítimo que um deputado, por exemplo, foi eleito por um determinado setor da sociedade, volte a sua atenção para aquele segmento, né? Agora, o que não pode, penso, Arival, é de lotear o poder, e às vezes com outros interesses, né? De vantagens pessoais, que nem sempre são feitos à luz do dia, com toda transparência, com toda integridade. Também, do ponto de vista religioso, eu não sou a favor de que, por exemplo, aí nós temos um candidato evangélico, foi eleito, agora ele vai só olhar para a igreja. Não, quando uma pessoa é eleita, ele está eleito também para legislar ou para governar para todos. Para todos. Porque senão, quando eu não sou a favor de, por exemplo, a igreja ter o seu candidato que vai cuidar dos interesses da igreja. Aí fica uma coisa, nós estamos copiando o mundo, em vez de sermos exemplo para o mundo. Então, acho que qualquer político que logrou êxito num pleito, seja do vereador ao senador, seja do prefeito ao presidente, no momento que ele foi investido na sua função, no seu cargo, no seu chamado, vocação, ele precisa pensar na população. Na população. É assim que eu penso que a gente vai ter uma democracia madura. Agora, você não acha também que, do ponto de vista do inconsciente coletivo, existe sempre aquele sonho messiânico de resolver todos os problemas. Né? Isso vem desde Antônio Conselheiro, né? Então, parece, não, nós temos que votar nesse candidato, porque esse candidato vai resolver. E a gente sabe que o sistema não é assim. Por exemplo, nenhum presidente, nenhum poder executivo, ele pode governar sem o apoio do legislativo. Claro. Né? É a arte de negociar, né? Certo. O que não pode, penso eu, é negociar abrindo mão de valores, abrindo mão de princípios, porque é como uma barragem. Se você detecta lá um furo, um vazamento, aquilo pode ser a causa de uma inundação desastrosa, catastrófica. Então, princípios, penso eu, não se negocia. Agora,
É claro que é preciso sentar à mesa, é preciso conversar e é preciso convencimento Certo. que o meu projeto é o melhor. Então, um governante, ele precisa ter um projeto de administração, não um projeto de poder, para permanecer no poder, um projeto visando o interesse do povo. Certo. E saber administrar bem isso nas negociações à mesa. Então, tem que negociar mesmo, porque nós estamos numa democracia, não numa ditadura. Certo. Lá em Mateus 22, 21, esse é um texto bastante polêmico. Jesus diz, né, usando a moeda lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como traduzir esse princípio aos nossos tempos hoje, principalmente pensando na juventude? Bom, veja bem, quando Jesus disse isso, ele estava, de certa forma, tirando o superpoder, a supremacia absoluta do Império Romano, Sim. que entendia que tudo era do Império Romano. César Então, é Senhor, né? César é Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós não podemos divinizar o Estado, como se acontecia lá. Então, qualquer Estado que é absolutista, que é super soberano, que tenta, inclusive, encabrestar as consciências, é um Estado absolutista, via de regra, ateu, e que vai perseguir o cristão, porque o cristão reconhece que Jesus é o Senhor. Segundo aspecto é que existe o lado espiritual e existe o lado terreno. Existe o lado humano e existe o lado divino. Que o Estado não pode interferir na fé e a fé precisa compreender que o Estado foi instituído por Deus, a competência do Estado. Então, esse é o outro aspecto. Eu acho que o terceiro aspecto que Jesus quer dizer é que nós devemos compromissos com Deus, as nossas ofertas, dízimos e ofertas, e nós devemos tributos ao Estado. Que o fato de eu ser um cristão que entrega o dízimo e dou ofertas não me isenta de pagar os meus tributos ao Estado. Então, eu tenho que ser cidadão do céu e cidadão da terra. Cidadão responsável aqui e ali. Pastor, nós estamos chegando aí, caminhando para o final da nossa discussão. Esse ano é um ano de Copa do Mundo e é um ano também De eleições, né? Principalmente do presidente da República e do Senado e do Congresso. E governadores de Estado. Governadores de Estado. Como é que você vê, qual a sua perspectiva para o Brasil hoje, dentro da sua leitura? Eu sei que você sofre, você lê, você tem tido a oportunidade de ter contatos com políticos, com pessoas que exercem uma influência na sociedade. Como é que você vê a situação? Bom, ou o que você ouve por aí? Qual é a... Bom, do ponto de vista do cenário dos estados, né, onde as coisas acontecem mais de perto, a eleição de deputados estaduais, federais, senadores e governadores, é preciso a população fazer uma análise se esse governador fez um bom mandato. Porque se ele não fez, e o povo vai reconduzi-lo numa reeleição ou conduzir quem esse candidato indicou, acho que é falta de percepção da realidade. Se esse candidato a deputado estadual, federal ou senador está pleiteando a reeleição, a pergunta é, como é que foi o mandato dele? Porque se foi um camarada apagado, que não teve nenhum envolvimento sério para ajudar a população, trabalhou, suou a camisa para merecer o seu voto, e você continua defendendo esse mesmo nome, reconduzindo essa pessoa, eu acho que está faltando a esse eleitor consciência política, né? Então, eu acho que é preciso fazer essa avaliação para não reconduzir ao poder aqueles que não trabalharam para o povo, fizeram promessa e não cumpriram. Do ponto de vista nacional, idem. É hora da população avaliar o governo. Os fatos estão aí, né? É discernimento, tomar conhecimento. Preciso, as informações estão na mesa, os fatos estão aí. Agora, uma pessoa minimamente esclarecida vai saber e perguntar, bom, melhoramos? Pioramos? O Brasil melhorou? Cresceu? Nós, hoje, pagamos menos impostos? Estamos vendo mais resultado do Estado, mais eficiente trabalhando? Ou não? Então, cabe a cada eleitor, com consciência,
com um exame da sua consciência, olhando a realidade dos fatos, buscar em Deus sabedoria para encontrar um candidato que, no mínimo, possa corresponder às suas expectativas. Pastor, o senhor também, além de ser um cidadão bem consciente, o senhor é um teólogo, né? E, como bom teólogo reformado, o senhor crê na soberania de Deus. Eu creio. E o texto de Daniel, inclusive que eu já ouvi o senhor pregar lá sobre Nabucodonosor, Daniel diz lá que Deus é quem põe e quem tira. Exato. Como relacionar isso na cabeça do crente? Né? Eu voto, eu tenho o poder de tirar ou não tenho? Ou Deus é quem tem o poder de tirar? Veja Então, bem, Deus... Como relacionar isso a essa Deus, questão da Deus, democracia do voto com a soberania de Deus? Deus faz isso através do eleitor. Certo. É Deus quem põe no trono e é Deus quem faz apiar do trono. Agora, o instrumento pelo qual Deus faz isso hoje numa democracia é através do voto. Então, Deus tem que olhar para a causa última e para a causa instrumental. Certo. A causa última é Deus quem põe, é Deus quem tira. A causa instrumental, Deus põe através do voto e tira através do voto. Numa democracia, assim que funciona. Certo. Agora, tem um outro aspecto, pastor Ival. A Escritura diz que Deus, quando quer julgar também um povo, É isso que eu ia perguntar. permite um né? rei mau. É. Porque se o povo também não quer honrar a Deus, obedecer a Deus, Deus pode disciplinar esse povo, como aconteceu Sim. muitas vezes em Israel, permitindo um rei com um chicote na mão para açoitar o povo em vez de trabalhar em favor do povo. Isso é uma coisa... a gente às vezes usa aquela expressão, né? Que o povo tem o governo que merece, né? E quando você vê assim, a pessoa insistindo em votar em candidatos que já está provado que ele não tem condições nenhuma, né? Que hoje você tem informação, você tem aqueles organismos de transparência, você tem acesso ao gasto público hoje, né? Você tem tudo. Então só vota inconscientemente quem quiser. Agora, pastor, chegando ao final aí, o que o senhor diria ao cristão que vive como se o avanço do reino de Deus dependesse das eleições e da economia? Esse é um equívoco, né? É uma ideia equivocada, muito embora um governante, assim entendi os reformadores do século XVI, um governante consciente deveria não criar, no mínimo, obstáculos para o crescimento da fé cristã. Porque a fé cristã, ela promove o bem, promove o trabalho, promove o progresso, promove a ordem, promove a decência, promove todos os interesses positivos de um Estado. Agora, acreditar que o sucesso da igreja vai depender do candidato A, B ou C é um equívoco, porque a igreja ela é governada pelo soberano Senhor do universo, que é Jesus Cristo. E a igreja, ela nunca dependeu de política de Estado para crescer. Aliás, na perseguição, ela cresce mais ainda. É uma pergunta que eu queria fazer. Houve algum momento que o Estado deteve o avanço da igreja? Tem algum exemplo na história? O único momento que o Estado pode comprometer é quando a igreja dá as mãos ao Estado, no sentido de querer ser uma coisa só. Certo. A igreja é uma coisa, o Estado é outra. Certo. O Estado não deve interferir na igreja. Certo. Quando eu vejo hoje o Estado querendo ocupar o lugar, às vezes, da família ou da igreja, isso é preocupante. Isso é ideológico, né? Isso é ideológico, isso é preocupante. Nós temos esferas diferentes, reinos diferentes. Então, a igreja precisa entender que, independentemente do governo que está lá, ela é a igreja do Senhor Jesus. Certo. Né? E ela depende do Senhor Jesus. É por isso que lá no passado, no Império Romano, quando os Césares de Roma, muitos deles perseguiram crudelissimamente a igreja, e achando que matando os cristãos, lançando-os às feras, levando-os para as arenas para serem mortos pelas espadas dos gladiadores, estariam destruindo a igreja, o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho. A igreja de Jesus
é indestrutível. E foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu recebi recentemente uma mensagem pelo Instagram de uma pessoa perguntando, pastor, como ter esperança no Brasil hoje, em meio a tudo isso que nós estamos assistindo? Onde está Deus nesse momento? Né? Ela usou até essa expressão, porque há um desencanto com a política, há um desencanto com a justiça. O que o senhor diria, né, uma pessoa que está vivendo hoje um misto de ansiedade e esperança? Angústia e esperança. Como é que você vê isso, pastor? Eu posso pedir permissão para você para ler um texto? Pois. Para dar resposta? Tá. Então vamos lá. Miqueias, profeta Miqueias. Se quem está nos acompanhando tiver uma Bíblia, seria tão bom você dar uma olhadinha. Desculpa aqui, Miqueias. Miqueias 7. Olha o cenário que Miqueias traça da sociedade do seu tempo. É um retrato que você conhece bem, já pregou sobre isso. Talvez mais desesperador até do que o que nós estamos vivendo. Mas Miqueias parece que a mensagem aqui que eu vou ler há 700 anos antes de Cristo podia ser estampado na Folha de São Paulo, no Correio Brasiliense, no Globo, em qualquer jornal de grande circulação nacional. A partir do verso 3 ele diz assim, falando da liderança da nação: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não acreditais, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aí você diz, tem esperança no cenário desse? E o profeta diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nós temos uma viva esperança e ela está em Deus e não nos homens. Tá bom, pastorzão. É isso. Quero agradecer, né? Se quiser dar suas saudações finais ali, por favor. Bom, eu quero agradecer o privilégio aqui do convite do pastor Arival, de estar aqui no Arivalcast, e desejar a você, a sua família, as mais ricas bênçãos de Deus. Quero aqui também fazer um convite a você que talvez mora aqui em São Paulo, a conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esta igreja é uma igreja viva, dinâmica, missionária, uma igreja comprometida com a verdade de Deus, que tem sido um farol a brilhar nesta geração. Então, se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação da igreja, inclusive aqui essa conversa, que também deve estar lá na IPP TV, e certamente você vai ser muito abençoado. Deus abençoe sua vida, privilégio estar aqui com vocês, batendo esse papo com o Arival. Pastor, muito obrigado pela a sua agenda aí, por essas palavras sábias. Você, muito obrigado, até o próximo episódio do Arivalcast. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?